Bom dia, irmãos. Vamos iniciar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos começar com a leitura. Vamos ler o livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. O sonho sobre os 4 animais. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi-lhe levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na sua boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia os pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo de um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra.
Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daqueles chifres que tinham olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Amém? Amém. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Quem está chegando agora, está nas suas casas, nos assistindo. Vamos fazer uma oração e logo em seguida vamos cantar alguns louvores. Oremos. Santo e eterno Deus, queremos nesse momento, Senhor, te render graças por tudo que o Senhor é. Queremos te agradecer, ó Pai, pela boa noite de sono que o Senhor nos concedeu, também pelo privilégio de estarmos em tua casa, te servindo, te cultuando. E eu quero te pedir, ó Pai, por cada irmão que estão nas suas casas, assim também com aqueles que estão aqui no templo, que o Senhor venha estar abençoando, que possamos te render louvores e engrandecer o teu nome, ó Pai, nesse dia, e aprender, Senhor, mais a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e tem nos guardado. Muito obrigado por tudo, seja com todo esse culto, que o Senhor venha ser glorificado, exaltado. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, eu e a Alice, a gente separou alguns louvores, corinhos que há bastante tempo a gente não cantava. Acho que muita gente antiga vai lembrar bastante, acho que os novos também. Mas vamos começar cantando o corinho de número 73, Estou Seguindo a Jesus Cristo.
Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Atrás o mundo, Jesus na frente. Jesus o guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás não volto mais. Se me deixarem meus pais e amigos, se me cercarem grandes perigos, se me deixarem meus pais e amigos, atrás não volto mais. Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta ganho a coroa, atrás não volto mais. Amém. Oi, som. Próximo louvor, número 71. Eu me levantarei. Eu escolhi uma referência ao arrebatamento, né? Que falam das pessoas que partiram com Cristo e que serão arrebatadas. Eu me levantarei na primeira ressurreição, como diz. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu aqui não fico, eu quero ir ao céu. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu aqui não fico, eu quero ir ao céu. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu aqui não fico, eu quero ir ao céu. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu aqui não fico, eu quero ir ao céu. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Amém? Amém. Agora vamos cantar um corinho para recolher os dízimos e ofertas. É mais uma relíquia do nosso livrinho de coros. É o corinho de número 82. Eu vou ali buscando. Volto aqui trazendo almas preciosas para Jesus, meu Salvador. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Aqueles que podem. Aproveitar esse corinho para recolher dízimos e ofertas. Corinho de número 82.
eu vou ali buscando, volto aqui trazendo almas preciosas pra Jesus, meu Salvador. Como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo inteiro. Como é bom, amém. Como é bom ler a Bíblia. Como é bom, amém. Como é bom ler a Bíblia, como é bom, amém. Como é bom. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Sábado e domingo inteiro. Como é bom andar com Cristo. Como é bom, amém. Como é bom andar com Cristo, Como é bom, amém. como é bom. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Sábado e domingo inteiro, como é bom, amém. Amém? Não é bom não, é maravilhoso, né? Vamos, ainda de pé, vamos fazer uma oração, agradecer por essas ofertas. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio, Senhor, de estarmos em Tua casa, pelo privilégio também que o Senhor nos dá de Te ofertar, de contribuir, ó Pai, com a Tua obra. Que o Senhor abençoe esta igreja, cada irmão, e abençoe também essas ofertas que foram recolhidas aqui nesse momento. Em nome de Jesus que eu Te agradeço, ó Pai, e Te peço. Amém. Irmãos, podeis sentar. Próximo louvor é o corinho de número 86. Meu coração transborda de amor. Meu coração transborda de amor, porque Jesus é o meu Senhor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus me satisfaz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque do início meu coração transborda de amor, porque Jesus é o meu Senhor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus me satisfaz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque
para encerrarmos nosso momento de louvor, número 106, satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus irá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Vamos cantar mais uma vez. Satisfação do início é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vai ter algum aviso antes da pregação ou só depois? Alguma coisa? Não, né? Então, irmão Jorge que vai trazer a mensagem, né? Pode chegar.
Bom dia, amada igreja que está aqui no templo. Bom dia a todos vocês que estão nas suas casas. É um prazer mais uma vez estar com vocês nesse domingo pela manhã. Dessa vez trazendo a meditação da palavra do Senhor. Era para eu ter trago essa meditação há 2 semanas, mas o Senhor não quis desse jeito, né? Eu estive doente esses 2 domingos passados, mas graças a Deus porque Ele tem me dado saúde nessa semana e eu posso estar aqui hoje de manhã compartilhando um pouco da palavra do Senhor com vocês, amém? Vamos orar, irmãos, vamos começar esse momento de meditação com uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo carinho com que o Senhor nos tem sustentado, ó Pai. Pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo que fazemos que o Senhor não se agrada, Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude a melhorar, nos ajude a ser filhos melhores ao Senhor, possamos aprender mais de Ti, estar mais em comunhão com o Senhor, Pai, sabendo aquilo que o Senhor tem separado para nós. Nesse momento eu peço, agradeço pelos louvores e peço pelo momento em que vamos abrir a Tua palavra e meditar um pouco sobre Ti, sobre quem Tu és, sobre aquilo que o Senhor quer de nós. Nesse momento te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1. Primeira Coríntios 1 e 25 até o 29. Amém? 1 Coríntios 1, versículo 25 até o 29. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Texto bastante forte, né? Um texto bem impactante. O mundo sempre diz que quanto maior, melhor, né? É uma frase recorrente que a gente sempre escuta. Quanto maior, melhor. Pequeno não é bom. Os ímpios acreditam que quanto mais, melhor. E o pouco não é bom. Não há força nos números. Aliás, há força nos números e o pouco se torna irrelevante. Os ricos e famosos são mais importantes do que os pobres e insignificantes. Esse é o jeito do mundo e a filosofia dos incrédulos. Isso parece ser bem claro na cabeça de todos nós. Se não é na sua, infelizmente, eu aconselho você a pensar um pouco mais, porque é muito claro. Se você tem um pouco mais de dinheiro, se você tem um pouco mais de fama, é conhecido por algum motivo, se você tem algum poder mais específico, né? Se você um gerente, um CEO, alguém que tem algum poder nas mãos, a vida de uma pessoa nas suas mãos, isso faz com que as pessoas se sintam melhores, se sintam maiores, se sintam mais, digamos assim, com uma importância maior do que as outras. Essa é a filosofia do mundo. Porém, espiritualmente falando, nem sempre isso se traduz em verdade.
como nós vamos ver ao longo dessa palavra. A verdade é que pessoas serem maiores ou menores, mais ou menos número, ricos ou pobres, grandes ou pequenos, fortes ou fracos, nunca foi, não é e nem nunca será a questão principal da vida de um cristão. A grande questão é quem você tem ao seu lado. Se for o nosso Deus, sim. Aí você pode se considerar grande, forte, importante, poderoso. Se não, infelizmente, são apenas vãs filosofias. Nós vamos ver durante a nossa meditação algumas histórias, e a Bíblia é repleta delas, de como o pouco com o nosso Deus vira muito. Antes de nós vermos essas histórias, eu gostaria que vocês abrissem no versículo de Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 16. Esse versículo será o versículo, se a gente estivesse na escola dominical, o versículo para memorizar. Porque ele é um versículo que resume bem o que nós vamos tratar hoje. Provérbios 15, 16. Provérbios 15, 16 diz: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. Se você pegar esse versículo e colocar na sua porta, nos umbrais da sua casa, você vai se lembrar dessa palavra. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. A primeira história que nós vamos ver, o primeiro exemplo que nós vamos ver, se encontra lá no livro de João. Hoje nós vamos passear bastante pela Bíblia. João capítulo 6. Versículo 1 até o versículo 13. João capítulo 6, versículo 1 até o versículo 13 é uma história bem conhecida. A multiplicação de pães e peixes. João 6, 1 ao 13, diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços, de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Olha que exemplo interessante, né? Essa história conta como Jesus queria mostrar aos seus discípulos e a todos aqueles que o seguiam, que estavam ali atrás dele, atrás dos milagres, atrás de curas, atrás de bênçãos, que na verdade tudo aquilo que eles estavam procurando era muito pequeno se comparado
ao que realmente importa, que é a presença do Senhor, que é estar ao lado dele. E, ao mesmo tempo, Jesus, com essa demonstração, mostra para todos nós que, olha, você não precisa ter fartura de comida para estar satisfeito. Você não precisa ter churrasco todo dia, se bem que seria muito bom, mas você não precisa ter churrasco todo dia para estar satisfeito. Você não precisa comer do bom e do melhor para ser uma pessoa feliz. Você não precisa de alimentos premium, vamos dizer assim, daqueles caríssimos, para se satisfazer. Ele usou aqui 5 pães de cevada. Se você tiver uma curiosidade, né, quem está em casa e não souber como eram os pães de cevada naquela época, eram uns pães redondos, mais ou menos desse tamanho, e só tinham 5. E aqui a Bíblia fala no versículo 10 que Jesus mandou o povo assentar-se, e eles assentaram, e eram os homens 5.000. Mas em outro evangelho, não vou lembrar qual, esse número só contabilizava os homens mesmo, tá? E haviam muitas mulheres e crianças. Então você considere aí pelo menos o dobro disso de pessoas que estavam presentes ali naquele momento. Talvez até o triplo, se considerar criança, porque criança tem de rumo, né, em todo canto. Então, imagine 10.000 pessoas com fome, né, precisando comer, precisando se fartar, e só tinham 5 pães de cevada e 2 peixes. E ele diz aqui 2 peixinhos, não era nem um não era uma tilápia, né? Não era um peixe grande, era um peixinho pequeno, um carazinho pequeno, né? Vamos dizer assim. O quê? Minha irmã? Um tucunaré, pronto. Porque eu não gosto muito de peixe, aí eu não sei o nome dos peixes. A minha mãe está me corrigindo aqui. Mas enfim, eram peixinhos pequenos. E aí Jesus, senta aí, pessoal. A gente vai comer agora. 5 pães, o que é isso? Um dos discípulos, né, falou, Filipe, Senhor, nem que a gente gastasse 200 denários de pão, ainda não era o suficiente para alimentar essa multidão aqui. Jesus bateu no peito e disse, confia. E aí ele disse, Senhor, multiplicai. Né? Orou a Deus, agradeceu ao Senhor e mandou distribuir. E não só todo mundo comeu, como ainda sobrou 12 cestos de pedaços de pão. Isso é para testar a nossa fé, irmãos. Esse exemplo aqui também é um exemplo de como nós podemos testar a nossa fé. Se a gente está realmente crendo que o Senhor supra as nossas necessidades. Porque às vezes ele diz, olha, você só tem isso. Ele te mostra, olha, você só tem isso. Eu vou te dar só isso. E a gente às vezes, Senhor, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que vai ser o suficiente? Se a gente tiver realmente a fé que nós devemos ter, confiar de fato na providência divina, naquilo que o Senhor tem preparado para nós, sim, vai ser o suficiente. E aqui foi. Já participei de vários almoços, vocês veem pelo meu formato, né? Que realmente são vários. Mas várias vezes em que a gente se reúne com pouca comida, e os irmãos que estão aqui não vão me deixar mentir, e quando a gente chega no final, todo mundo comeu, todo mundo se fartou e ainda sobrou. Por quê? Porque ali naquele lugar estava o Senhor. Por mais que não fosse uma celebração, um culto, mas onde os filhos de Deus estão, ali ele está também. Então, esse é o primeiro exemplo de como pouca coisa perto do nosso Deus se torna muito. Nosso próximo exemplo, nossa próxima história, se encontra lá no Antigo Testamento, no livro dos Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 7. Amém? Amém. Deu uma falhada na voz aqui, bonito, né?
Versículo 1 do capítulo 7 de Juízes diz: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Agora apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Eram 32, né? Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser: Este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser: Este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e os entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Era uma época, essa época em que essa história se passa, muito difícil para os israelitas, quando os midianitas aterrorizavam e os empobreciam. Israel clamou a Deus, e ele os ouviu e desejou livrá-los. Para fazer isso, Deus deveria levantar um líder e um exército de Israel para lutar contra os midianitas. Ele chamou, primeiro, um humilde lavrador, não era um soldado, não era um general, para levantar um exército. Agora, assim que Gideão convocou as tropas, vieram 32 mil homens. Só que eram pessoas fracas. Por quê? Porque Deus não estava com eles. E Deus não queria usar aquele número, porque ele sabia, como o próprio texto fala e a próprio Senhor fala, Israel pode se ensoberbecer dizendo: Eu me livrei com a minha própria mão. E aí foi reduzindo, até que chegaram a 300 pessoas. Naquela época, com 300 pessoas, tirando o Leônidas, né, de Esparta, você não ia para canto nenhum numa guerra com 300 pessoas. Mas com o Senhor, Israel foi livre, ou foi liberto da opressão dos midianitas, né? A covardia é contagiosa entre os soldados em guerra. Paulo disse uma vez que quando ele era fraco na carne, então ele era forte no Senhor por sua graça. 2 Coríntios 12:10. Então, segundo exemplo de que com pouca comida, se o Senhor tiver, será muito. Com poucas pessoas, se o Senhor estiver ali, naquele lugar, aquele lugar será forte. Eu não vou dizer que é soberba da minha parte ou da nossa parte enquanto igreja, mas nós aqui em Pacatuba somos uma igreja, entre aspas, gigantescas, pequena em relação aos números, né? Nossa membresia não chega a 80 pessoas. Membresia total, né? Se contarmos os membros ativos, ainda é menos ainda. Mas um sinal de que essa igreja é realmente uma igreja do Senhor é o tanto de coisas que Ele nos permitiu fazer até agora. Que Ele nos ajudou, não só permitiu, mas nos ajudou a fazer até agora. Vamos
de cabeça, recapitular aqui, irmãos. Mantenham essa informação em mente. Nós não temos e nunca tivemos mais de 100 pessoas como membros dessa igreja. Né? Se a gente for pensar pelo número de pessoas, nunca foi muita gente. Mas nós, desde que chegamos aqui e nos tornamos igreja, né, igreja organizada, independente, nós compramos esse terreno gigantesco, que na época era bem maior do que ele está hoje, porque o Senhor nos permitiu também outra conquista com ele. Nós compramos esse terreno, nós fizemos um templo bom, confortável, nós compramos equipamentos, nós expandimos as nossas construções, fizemos classes, fizemos cozinha, nós conseguimos sustentar o nosso missionário, o nosso pastor. Desde que nós nos tornamos independentes, nós nunca tivemos, graças ao Senhor mais uma vez, a necessidade de auxílio de outras igrejas para sustentar o pastor Luiz Amorim. E não só isso, né? Conseguimos também enviar uma pessoa para um outro local para continuar a obra do Senhor naquele lugar em que não havia ninguém, sem o auxílio de outras igrejas, só com o apoio financeiro que nós, enquanto igreja, conseguimos aqui dentro. E eu não estou dizendo isso, mais uma vez, para me gloriar, nem gloriar os irmãos aqui dessa igreja, dizendo que nós somos os melhores, nós somos perfeitos, nós somos crentes absurdamente perfeitos. Não, é justamente para dizer que o nosso Deus nos ajudou, nos levou, nos trouxe até aqui. E sem Ele, eu tenho certeza absoluta que nada do que nós conseguimos fazer, em termos tanto materiais quanto espirituais, teria sido feito. E nós somos em número pequeno. Continuamos ainda em número pequeno, comparado com outras igrejas, com outras congregações. Mais uma vez, não é desprezando outras igrejas que têm mais pessoas, não é isso. Mas enaltecendo o trabalho que Deus tem feito aqui nessa igreja. Gideão tinha 300 homens para ganhar uma guerra. E com o Senhor ele conseguiu. Não importa se na sua igreja, se na sua congregação tem 10, 15, 20 pessoas. Se o Senhor estiver lá, a sua igreja, a sua congregação será abençoada por causa dele. A Bíblia, essas são duas histórias que ilustram, mas tem inúmeras outras que também ilustram muito bem esse tópico que eu estou trazendo. Não só um pouco de pão, um pouco de pessoas é o suficiente. Às vezes um único ser, um único utensílio é o suficiente para que Deus faça a sua obra. Olha que interessante, eu vou ler 4 passagens. Não todas, porque são passagens extensas, mas eu vou relembrar com vocês 4 passagens e vou ler apenas uma delas. Moisés tinha uma vara. E ele usou essa vara, a mando do Senhor, para convencer o povo de Israel de que ele realmente era o enviado para libertar o povo lá do Egito. Davi tinha uma funda, uma baladeira, como a gente fala aqui no Ceará. Não é a mesma coisa, mas é bem parecido. E só com essa funda e com uma pedrinha, Davi ainda deu uma folga para Deus, né? Deus, vou pegar 5 pedrinhas aqui do riacho. Deus, não, você só precisava de uma. Na primeira, ele derrubou, aliás, Golias e matou ele. Sangar tinha uma aguilhada de bois e também conseguiu livrar o povo de Israel. E o último, também está aí no livro de Juízes, foi Sansão, que com uma queixada de jumento conseguiu
derrotar os seus inimigos. Juízes 15, 14 a 16. Juízes 15, livro de Juízes 15, capítulo 15, versículo 14 a 16 diz: Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Queixada de jumento, você sabe o que é, né, gente? É a mandíbula do animal. Com uma mandíbula, com um pedaço de osso, um homem matou, feriu 1000 homens. Por quê? Versículo 14. O Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele. Usou ele. Não foi a força. Sansão não era forte em si. Sansão não era musculoso. Não sei se ele era, né? Mas a força de fato dele não vinha dos seus músculos. Nem muito menos do seu cabelo. A força vinha da promessa que o Senhor tinha feito para ele. Enquanto você não cortar o seu cabelo, você será forte. Bastou que ele cortasse, ou que ele deixasse ser cortado, ele perdeu sua força. Mas mesmo de cabelo curto, quando ele clamou ao Senhor se arrependendo, Deus devolveu a força dele e ele conseguiu matar as pessoas que estavam lá onde ele foi morto, né, onde ele morreu. Todo mundo conhece a história de Sansão. Então a força não está na queixada de jumento, não está na vara de Moisés, não estava na funda de Davi, sim na promessa que o Senhor tinha feito. Confie em mim que tudo vai dar certo. Se eu estiver do teu lado, se eu estiver junto contigo, você pode ter uma agulha, uma carta de baralho, qualquer coisa, e eu vou fazer a minha vontade. Em qualquer guerra ou luta da vida, Deus pode usar qualquer coisa insignificante que já está em nossas mãos para nos dar a vitória. Insignificante no sentido humano, no plano humano, mas que para Deus é o suficiente para nos dar a vitória. Vamos abrir aí no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 12. E eu acho que essa é a história que melhor ilustra o nosso ponto. Marcos 12, 42 ao 44. Vamos ler do 41, tá? O pessoal da multimídia adora quando a gente troca as coisas no meio da no meio da leitura, né, Inácio? Perdão, irmão. No Mateus 12, 41 a 44. É a história toda. Assentado, amém? Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O presidente americano John Kennedy, no seu discurso de posse em 61, disse: meus compatriotas, não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. No reino espiritual, poderíamos dizer a todo cristão:
Não pergunte o que o Senhor pode dar a você, e sim o que você pode dar ao Senhor. A atitude predominante do mundo é: tenha tudo o que pode e tudo você pode ter. Mas Deus diz de maneira diferente em Provérbios 11:24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Observe que o Senhor Jesus não criticou e nem humilhou aqueles que deram ofertas maiores. Mas ele preferia que seus discípulos soubessem que Deus valorizava a oferta oferecida em detrimento daquilo que o doador conservava depois que a oferta foi dada. Nós vimos o exemplo de comida, exemplo de pessoas, exemplo de coisas, mas eu acho que o que mais pesa na hora de quantidade, vamos dizer assim, ou de saber que o pouco com Deus é muito, é no dinheiro, é nas finanças. Nós somos pessoas, todos nós, tá, irmão? Não se inclua fora, e eu também não vou me incluir fora disso não, porque o ser humano é egoísta em algum ponto. Ele quer reter as coisas para ele. E quando se fala de dinheiro, quando se fala de finanças, isso se torna mais exacerbado, mais claro. E esse exemplo dessa viúva, Jesus queria mostrar para nós que, olha, pode faltar até o dinheiro, na teoria. Você pode dar tudo o que você tem, como essa viúva fez, mas nada vai lhe faltar. Ele fala, né? Essa viúva deu mais do que todo mundo que tinha dado, sei lá, sacos e sacos de dinheiro. Porque a oferta que ela fez foi uma oferta sincera. Era pouco, mas isso vai se transformar em muito para ela. Eu conheço histórias de pessoas que devolviam seu dízimo de centavos, de 10, de 30, de 50 centavos. Porque sabia que aquela atitude, por mais, entre aspas, insignificante, valor, né, insignificante que era, provava um ponto. Eu confio no meu Deus a ponto de eu só ter R$1, e se eu der 10 centavos vai ficar só 90. Mas eu vou dar assim mesmo, porque eu confio que Deus vai suprir esses 10 centavos que está faltando. E isso também se aplica ao muito. A gente vê lá na parábola dos talentos, um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que tinha 5 talentos multiplicou. O que tinha 2 talentos multiplicou. E Deus disse, aliás, o Senhor da história disse: foste fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar. Então, se você ganha R$1 e o dízimo é de 10 centavos e você não dá, ou você ganha R$10.000 e o seu dízimo é de R$1.000 e você não dá, você pecou do mesmo jeito. Nós erramos do mesmo jeito. Porque a questão não é a quantidade de dinheiro, e sim a atitude do coração. Esse exemplo da mulher lá da oferta da viúva nos faz pensar: mas Deus permitiu que isso acontecesse porque ele queria provar um ponto. Sim, mas o próprio Deus não ficou, vamos dizer assim, parado em relação ao dar, em relação ao devolver. Se você lembra de João 13,16, você vai pensar: realmente Deus deu tudo o que ele tinha. Em termos humanos, um filho para um pai não vou dizer que é tudo, mas é uma parte importantíssima da vida. E Deus deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. O próprio Jesus deu sua vida, né? O que é mais importante do que a nossa vida? Jesus naquele momento era 100% homem. E ele estava disposto a se entregar a sua vida em favor nosso. E o que é que Deus pede para que nós devolvamos, para que nós demos? Algo muito simples.
Romanos 12, 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Deus não pede nada mais, nada menos do que a nossa vida, o nosso servir, o nosso querer estar perto dele, querer agradar. Essas motinhas é complicado, né? É a terceira vez. Deus não pede nada mais do que isso, nosso corpo, a nossa vida, o nosso sacrifício vivo, o nosso culto racional. Nosso Pai Celestial avalia o nosso dar não pelo tamanho da quantidade, ou não pelo tamanho ou pela quantidade de algo que damos, mas quanto temos, quanto queremos, sentimos após dar ou doar aquilo que nós demos, né? A verdade é que o pouco, seja ele o que for, a comida, as posses, o dinheiro, os amigos, quando Deus está presente, se torna muito. Seja fiel e bom no pouco que Deus lhe deu agora, para que Ele certamente o abençoe e o recompense muito mais em sua perfeita vontade e tempo. Não necessariamente aqui na terra, irmãos, tá? Claro, o Senhor supre as nossas necessidades, Ele sabe do que a gente precisa, Ele sabe do que a gente está passando. Mas essa recompensa, que às vezes é pregada por muitas denominações como se você der, você vai receber aqui na terra ainda, Deus pode não querer fazer isso. Diz, não, você vai receber as suas recompensas lá no céu. Aqui eu vou te dar só o que você precisa. E nós precisamos ter fé nisso, sabendo que aquilo que a gente faz hoje para o Senhor vai ser recompensado lá no céu, com galardões, com presentes, com a vida eterna. Mas Ele pode sim abençoar você também aqui na terra. Isso não impede de que Ele te devolva ou te dê muitas bênçãos. Vou repetir mais uma vez. Quantidade não é o problema, em muitas vezes. Se você ver a história bíblica, houveram homens extremamente ricos que eram tementes ao Senhor. Nós ouvimos uma meditação algumas semanas atrás, relembrando o exemplo de Jó. Se você ler os primeiros capítulos de Jó, você vai ver que Jó não é que era rico, não. Era o mais rico da região. Tinha dinheiro, na época, dinheiro não se refletia em papel moeda, e sim em posses. Então ele tinha casas, ele tinha animais, ele tinha servos, ele tinha coisas boas. E ele era muito respeitado dentro da região onde ele morava, onde ele habitava. E Deus tirou tudo isso dele. E mesmo assim Jó não amaldiçoou a Deus. Não pecou contra o Senhor. E o que foi que Deus fez no final? Retribuiu a Jó 2 vezes mais do que ele já tinha. Então ele tinha 100 bois. No final do livro você vê que Deus dá o dobro para ele. De servos, de servas, de bois, de jumentos, de tudo. Até de filhos. Ele tinha vários filhos. Deus deu o dobro para ele. Então o problema não é o dinheiro, nem a quantidade de coisas que você tem. E sim aquilo que está no nosso coração. De saber que pouco também é muito. Mesmo que no plano humano não pareça. Então, meu irmão, o conselho e o que fica para nós nessa manhã é que nós possamos ser fiéis, possamos estar contentes com aquilo que o Senhor nos deu e possamos ser generosos com aquilo que nós temos tido, seja elas riquezas, coisas materiais, tempo, esforço, a mente, tudo isso nós precisamos ser generosos no dar e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos tem dado. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um de nós e nos ajudar nessa caminhada. Vamos orar.
Querido Deus e Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem suprido as nossas faltas, nossas necessidades. Tem nos mostrado, Senhor, que sem Ti nós não seríamos nada. Tem nos feito obedecer, ó Deus, a Ti. Tem nos ajudado, né, a obedecer ao Senhor. Tem nos mostrado que o Senhor é o dono de tudo e está no controle de todas as coisas. Pedimos ao Senhor que cada um que está aqui essa manhã no templo ou na sua casa, ouvindo essa palavra, que o Senhor toque no nosso coração e que possamos, ó Deus, compreender de fato que se o Senhor estiver junto de nós, podemos não ter nada no plano humano, mas teremos tudo se tivermos o Senhor ao nosso lado. Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando a nossa celebração de hoje. O pastor Luiz não está aqui hoje, ele está se recuperando um pouco, né? Seus irmãos assistiram o culto quarta-feira, vocês viram que ele tossiu bastante, ele está com a garganta ainda um pouco inflamada, não inflamada, mas irritada, né? E se ele falar por algum tempo, ele sofre um pouco de tosse. Mas ele está bem, viu, irmãos? Para tranquilizar vocês, você que não assistiu a live quarta-feira e ficou preocupado, não se preocupe, o pastor está bem. Mas ele precisa de um tempo de descanso. Então, nós nos reunimos em diretoria essa semana e decidimos que o pastor Luiz vai tirar uma folga para recuperar totalmente a saúde dele, né? E essa folga vai se estender pelo finalzinho do mês de abril e pelo mês de maio. Então, vocês não vão ver o pastor nessas lives que a gente tem feito, né, nessas transmissões, por enquanto, mas saibam que ele está bem e está se tratando, né, para voltar o mais rápido possível. Então, orem por ele, né, orem pelo pastor Luiz para que essa recuperação seja, de fato, o mais rápido possível, tá? Então, nesse intervalo, eu, o irmão Arivan, os outros irmãos que estão à frente da diretoria, nós estaremos assumindo as transmissões, os cultos e todas as programações da igreja ao longo desse restante de mês de abril, né? Já estamos quase no final, já é dia 25, né? 25 hoje, né? E também pelo mês de maio. A nossa agenda da semana, quarta-feira, nós teremos transmissão do nosso culto. Nós teremos culto de oração a partir das 19 horas, com transmissão também pelo Facebook, pelo YouTube. E também presencialmente, alguns irmãos estão aqui no templo, vocês em casa não estão vendo, mas nós temos aqui umas 15 pessoas, mais ou menos, né? Que é o permitido aqui por enquanto. E quarta-feira também, se você quiser estar aqui no templo, mande uma mensagem para o pastor. Ele está só fora do culto, mas ele está respondendo no WhatsApp, tá, irmãos? Então pode mandar um WhatsApp dizendo a ele que quer estar no culto, que a gente vai fazer uma listinha para não extrapolar o número de pessoas permitido dentro do templo, né? Dando prioridade às pessoas que não vieram ainda, nem quarta-feira e nem hoje, tá? Então, se você veio na quarta ou veio hoje, espera um pouquinho, né? Assiste o culto em casa e na próxima celebração você poderá vir também, tá bom? Quem não veio nesses dois cultos, nem na quarta-feira nem hoje, entre em contato com o pastor, pode ser com o irmão Ivan, comigo também, né? Nós estamos disponibilizando o WhatsApp aí para vocês entrarem em contato e a gente fazer essa listinha para estar presencialmente no culto de quarta. Se não, teremos transmissão normalmente no Facebook e no YouTube. Sexta-feira, o ITB provavelmente será com o pastor Lidenir de novo, né? Eles iriam alternar, mas devido a essa doença do pastor, provavelmente o pastor Lidenir vai trazer a segunda aula de eclesiologia. Essa sexta-feira nós não pudemos ter, justamente porque nós tivemos a nossa reunião e também pelo fato de não ter dado tempo de organizar, mas na próxima sexta-feira provavelmente o pastor Lidenir estará de volta com a segunda aula de eclesiologia, tá bom? E aí ao longo da semana a gente vai avisando como vai ficar essa questão do ITB. Sábado nós temos reunião de mocidade aqui na igreja, de manhã, né? O café.
Então, os jovens, tem 3 jovens aqui, né? O Léo e as gêmeas estão aqui, mas se você está em casa, sábado de manhã, que horas não? 8 tá bom, né? 7 horas é muito cedo. 7 horas de madrugada ainda. 8 horas da manhã aqui na igreja, a gente vai fazer um café comunhão dos jovens, só da mocidade, dos jovens. E depois a gente vai fazer a nossa reunião, né? Vamos voltar nossas aulas do livro de Tiago, né, irmã Vera? Eu e a irmã Vera estaremos à frente. E no domingo de manhã teremos mais uma vez culto aqui pela manhã, relembrando, com limite de pessoas aqui no templo e também transmitido pelo YouTube e Facebook. Assim que terminar a nossa live hoje, teremos culto infantil, né? Pedimos que as mamães e os papais que estiverem assistindo, daqui a uns 10, 15 minutos, né? A gente vai só preparar aqui o cenário. Você coloca o seu filho aí para assistir a live do nosso culto infantil. Tanto hoje como no próximo domingo também teremos live para as crianças, separada do culto normal, né? Então vocês se preparem aí em casa. Daqui a pouco as tias do Ministério Infantil vão chegar para o nosso culto infantil. Amém? Algum aviso, irmãos? Não, né? Não? Amém. Ah, sim, eu tenho um último aviso, aí esquecendo. Esse mês de maio, nós teremos Conferência da Família, desse mesmo jeito aqui que a gente está fazendo. Algumas pessoas presenciais, mas também transmitido online, com o pastor Tiago Albuquerque. E o tema nós ainda vamos fazer o bannerzinho, aliás, a artezinha com a divulgação, divulgar no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, também nos grupos da igreja. Mas eu vou adiantar para vocês o tema, que é Resolvendo Conflitos. E o preletor vai ser o pastor Tiago Albuquerque, lá da Igreja Bíblica de Planalto. Então o pastor Tiago vai estar aqui no sábado à noite e no domingo de manhã com esse tema. E aí tem 2 subtemas que nós ainda vamos divulgar, mas o tema principal é esse, tá bom? Então fique orando pela nossa Conferência da Família. Vai ser lá para o dia 23, no terceiro final de semana de maio, tá bom? Então orem pela nossa Conferência da Família, amém? Vamos orar encerrando. Quem está aqui no tempo, por favor, fique em pé para a gente encerrar. E daqui a pouco tem a live das crianças, tá bom? No nosso Ministério Infantil. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo que o Senhor tem feito por nós e por quem o Senhor é, Deus. Te pedimos que o Senhor nos guarde na nossa volta para casa, seja com o culto infantil agora, depois que terminar esse, ó Deus, que nós possamos também levar o Evangelho às crianças através da internet, ó Deus, através desse meio que o Senhor nos proporcionou durante esse tempo de pandemia. Pedimos a Deus por cada irmão que está aqui, por cada irmão que está em casa, que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado na tua presença e nos ajude, ó Deus, cada vez mais. Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Até mais. Prazer estar falando com todos vocês. Nós queremos deixar algumas palavras aqui. Se você tem sido abençoado por esse ministério aqui da Igreja Bíblica Batista de Pacatuba, através das transmissões via Facebook, YouTube, e tem desejo de contribuir com esse ministério, claro que há um custo em relação a isso. Precisamos e queremos melhorar os nossos equipamentos. Você vai ter a oportunidade de contribuir com esse ministério, nosso ministério de multimídia, aqui da Igreja Bíblica de Pacatuba, fazendo a sua doação através do QR Code que está aí na imagem, do PicPay. Então será uma satisfação. Vamos estar aqui orando sempre para aqueles que contribuem com a obra do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Cristo.